Olá, boa noite para quem vai assistir depois, boa noite para quem está entrando. A gente vai começar mais uma live aqui do Instituto Florescer, especial de amamentação. Só vamos esperar uns minutinhos para a Denise, do Deleite Materno, entrar. Oi, gente. A gente dando uns minutinhos para chegada da Denise. Vamos falar hoje sobre os sinais do bebê na amamentação. Então, quem for entrando, espera um minutinho que a gente já vai começar. Denise já tá chegando. Oi. Oiê! Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, e você? Agora tô. Eu tô te ouvindo, mas a sua conexão tá boa, Denise? Que pra mim você saiu de fora. Aí. Beleza? Boa noite, Denise, tudo bem? Eu acho que tá boa. Se o pessoal que estiver assistindo puder dar um feedback pra gente, pra falar Boa se noite, tá tudo ok. bem? E você, como é que tá, Vani? Ah, eu tô bem, tudo certo. Tá. Gente, então hoje a gente vai começar a nossa live sobre os sinais do bebê na amamentação. Essa é uma live que acontece mensalmente, uma vez por mês a gente faz uma live sobre algum tema de amamentação que a gente recebe, que a gente acha que vai interessar, que algumas pessoas pedem pra gente. E ela antecede a nossa roda de apoio à amamentação, que está acontecendo virtualmente todos os sábados às 9h30 da manhã. Então, já fica o convite. Depois, na descrição do vídeo, a gente vai colocar também a inscrição para a roda de sábado de manhã, que também é aberta, é gratuita. Os companheiros e as companheiras são super bem-vindas nessa roda também. E hoje a gente começa a nossa live falando daquele, né, que é tão esperado e comentado, né, que é sobre o bebê e que é um tema muito importante, né, Denise? A gente até escolheu esse tema porque a gente sempre fala, tem que ler os sinais do bebê, tem que ler os sinais do bebê, mas a gente não falou ainda sobre quais são os sinais do bebê. Então a ideia é a gente falar um pouquinho nessa live sobre isso, né? Isso é algo que as mães não sabem, né? Que o bebê dá sinais, por exemplo, de que ele quer mamar, dá sinais de que ele tá cheio, né? Enfim, existem coisas que a gente pode observar para fazer com que esse momento, né, da mamada seja mais tranquilo, né? E o bebezinho recém-nascido, né, a gente vai aos pouquinhos conhecendo o bebê, né? Mas certos comportamentos, né? Falando aqui de um bebê que nasce a termo, né? Então, existem reflexos, né, que são inatos, né, instintivos, mesmo que esse bebê tem, e que aí a gente vai aprendendo, né? E quando a mãe tem esse olhar mais atento, já sabe mais ou menos o que esperar, fica mais fácil a amamentação, né? Uhum, perfeito. E eu acho que esse feeling, né, Denise, de a gente sacar que a gente está conhecendo o nosso bebê, que ele não é tão familiar no começo, isso é muito importante, assim, que tudo que ele vai demonstrando, a gente vai aprendendo o que significa. A gente sabe que tem alguns reflexos, que tem algumas expectativas,
mas a gente também vai reconhecendo, porque às vezes parece que vai ser muito claro, né? O bebê chorou, mamou. E na verdade, às vezes essa conta não é tão lógica assim, porque esse processo da amamentação, ele também é um processo de conhecimento do bebê, né? A gente está aprendendo quem é esse bebê também. E isso, com certeza, né? É algo que você vai construindo, né? E é legal você falar isso, porque teve um meme aqui do Instagram, eu acho, que era um bebê assim, né? Um bebezinho maior já, com uns 2, 3 meses, assim, meio pensativo, assim, né? Meio triste e tal. Pensando que a vida de um bebê é muito dura, né? Porque ele tá com uma coceira no pé e a mãe vai lá e enfia o peito na boca dele, né? Achando que é fome. E a gente que amamenta também, a gente resolve tudo com o peito, né? O que é ótimo. Mas é engraçado, né? Porque às vezes o bebê vem com outras demandas, né? Que a gente não consegue reconhecer o que é, né? E se a gente começa a ter esse olhar um pouco mais atento, às vezes fica mais fácil você perceber o que que é um chorinho de fome, o que que é um choro de uma fralda suja, né? Então, é uma construção, né? Como tudo na maternidade. Exato. Bom, então, para a gente introduzir o assunto, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre como que acontece o desenvolvimento. Eu gosto de falar disso, porque às vezes a gente até decora os reflexos, ele suga, né? Ele busca. Mas o que que é esse reflexo que a gente fala tanto assim? Então, quando o bebê nasce, todo bebê humano, ele nasce como fosse um saquinho de reflexos, né? Para ele existir no mundo, para ele viver, como ele ainda não sabe o que que acontece, ele não sabe, ele não tem uma resposta voluntária do mundo, ele não Comunicar. consegue direcionar, não consegue se comunicar isso. Ele acaba respondendo ao ambiente pelo reflexo. Então, os estímulos no meio desencadeiam uma série de ações no bebê de uma maneira involuntária. Então, todo bebê, se a gente, né, que esteja neurologicamente saudável, você encosta nessa região do lábio, ele vai buscar, né? Se você coloca o dedo lá e encosta no céu da boca, ele vai sugar. Se você abraça ele, solta a mão dele rápido, ele vai levar o sustinho. Então, são reflexos que a gente espera que é um bebê que está respondendo neurologicamente adequado para o ambiente e que isso existe exatamente para ele conseguir se adaptar e sobreviver ao mundo. De tanta experiência, junto com esse amadurecimento neurológico, esses reflexos eles vão integrando, né? A gente que é da reabilitação, a gente chama isso. É como se ele incorporasse e ele começasse a fazer uma ação voluntária. Que daí é aquele bebezinho maior que a gente vê, né? Que ele busca, que ele olha para o seio e busca. Então, até chegar nesse ponto, ele vivenciou muito o corpo dele de uma maneira involuntária, a partir desses estímulos. E saber, claro, né, a gente não precisa ser especialista em reflexos, mas saber quais são, o que que eu posso observar no meu bebê, como eu vou observar essa fisiologia dele, às vezes ajuda nesse reconhecimento no começo, né? Não sei se você quer falar de alguns reflexos, Denise, de algumas coisas que a gente já pode identificar no bebê. Exatamente. Eu vou começar falando dos reflexos, só que antes eu gostaria de reforçar isso que você falou, do desenvolvimento neurológico, né? Então a gente vai falar aqui dos sinais, né? Mas esses sinais a gente já encontra. Oi? Tá vendo? Tá uma voz robô, assim. Deixa eu ver. Falar um pouquinho para eu ver se melhorou. Uma robô? Não sou uma Agora, robôzinha acho que, ainda. Tá. acho que agora foi. Né? Tá. Então, o que eu queria falar, assim, de reforçar, né, o que você disse, é a questão de que é um bebê, né, que a gente vai falar aqui dos principais sinais, um bebê a termo, né, um bebê que nasceu ali, né, não seja um bebê prematuro, né, porque os bebês prematuros, eles não têm, né, o desenvolvimento
desenvolvimento, né, neurológico concluído, né? Eles nascem antes do tempo, e aí alguns desses reflexos podem estar ausentes, né? Então, a amamentação de um bebê prematuro exige ainda mais atenção dos pais, né? Cortou? Veio a sua voz primeiro, Denise. Mas deu para ouvir tudo que você falou. Tá Só que aparecendo veio a sua voz atrasado, primeiro. do jeito. Aham. Daí eu parei escutando só. Perfeito. Deixa eu tirar a internet desse outro aqui, né? Porque tudo que tem Wi-Fi conectado vai ficar só aqui. Então é interessante, né? A gente saber também que quando ele nasce antes do tempo, esses reflexos podem estar meio prejudicados. E a amamentação tem que ser ainda com atenção, né, nessas famílias, tá? Mas falando então sobre um dos primeiros reflexos, né, que a Vani falou, a gente tem o reflexo de busca, né? O reflexo de busca, ele é muito importante. É importante que a gente estimule esse reflexo, né? Principalmente ali, né, nesses primeiros dias em que esse bebê tem uma boquinha muito pequenininha, né? É importante a gente estimular esse reflexo do bebê para que a gente tenha uma pega mais confortável, né, Vani? Então, como você falou, Aline, só de tocar aqui, né? Se você tocar aqui na bochecha do bebê desse lado, ele vai virar para Denise, agora ficou mudo. cá. Se você tocar aqui, ele vem para cá, né? Se você cutuca aqui no lábio, ai, não acredito. Vando você sobre os sinais, então eu vou sair. E daí eu continuo. Da onde você. Tá, eu vou repetir o que você falou, que deu para escutar tudo que você falou. É só que às vezes fica mudo, tá? Mas Tá, eu vou sair. tá, esse reflexo de busca que a Denise estava falando, que fica bem sensível em toda a região do rosto, principalmente perto da boquinha, ele é um reflexo muito importante, porque às vezes a gente acha que é só abrir bocão, né? Mas como que a gente abre bocão? Quando a gente ativa esse reflexo, assim, ao redor da boca, o bebê ele vai abrir o bocão e buscar o seio. E isso vai fazer um posicionamento de língua adequado. Então, veja, quando a gente fala do bocão, que a gente fala da sucção, que é um outro reflexo, que a Denise já vai trazer isso, antes não adianta só ele abrir o bocão, ele precisa buscar. Agora, uma coisa que também é muito importante, que às vezes a gente fala assim, nossa, mas o meu bebê busca toda hora. Ele acabou de sair do peito e aí ele tá buscando, então quer dizer que ele tá com fome, que isso é uma coisa bem importante. A gente fala muito dos sinais precoces da fome. Então, o reflexo, ele pode ser ativado quando o bebê está com fome por um estímulo interno, mas ele não pode estar tocando no rosto do bebê, porque se o bebê está ativo, se o bebê está recebendo ali qualquer questão da luz, a roupinha que está encostando, o nosso rosto encostando, a tendência dele é fazer esse reflexo de busca, tá? Agora, quando que a gente reconhece que esse reflexo pode ser um reflexo associado à fome? Quando ele está lá dormindo, tranquilamente, nada encostando, nada estimulando o bebê, e ele começa a fazer essa busca voluntária. Ou começa a fazer assim, ó, com a linguinha, né? Quem tem bebezinho pequeno vai recordar que às vezes eles sugam a linguinha. Então, ele acaba sendo um reflexo espontâneo, sem um estímulo externo, né? O estímulo que tem é o interno, que é a própria fome, que alerta que esse bebê está apresentando sinais precoces de fome. Daí a gente sempre sugere, quando é assim, né, espontâneo, sem outros estímulos, já vai se preparar, faz uma massagem no seio, já fica de olho, porque a gente identificando essa fome precocemente, a gente consegue se preparar e a gente consegue levar o nosso bebê ao seio sem ele estar nervoso, sem ele estar estressado de fome, que eu acho que isso é um sinal bem importante da gente falar sobre o bebê, que quando ele está com muita fome, com muito sono, com xixi, qualquer coisa que desorganize o bebê, qualquer coisa que deixe o bebê mais irritado, ele vai ter mais
amamentação, o recém-nascido, né, gente? Veja, se o bebê ele tá com muita fome, né? Ele já apresentou os sinais precoces de fome, nem sempre é tão perceptível, né? A gente foi adiando e ele acorda e ele chora, já é o momento que ele tá com muita fome. Então, às vezes, esse bebê briga muito mais para vir do seio se a gente tivesse ofertado o seio já nesses sinais precoces de fome, tá? Então, esse é um sinal bem importante do bebê, até para a gente conseguir organizar a nossa rotina, beleza? Gente, vão mandando pergunta, vocês podem, se não ficou claro, se tiver alguma coisa, vocês podem ir me perguntando aqui que eu vou respondendo, tá? Só que realmente esse sinal, a gente acaba falando muito dele, mas ele tem uma linha muito tênue, né? Porque, Denise está voltando. Por que essa linha é tênue? Porque é isso, o bebê no começo da vida, ele tem os reflexos muito exacerbados, exatamente para promover a sobrevivência dele. Então, qualquer coisa, qualquer encostar, ele já vai buscar. Então, isso que é importante observar. Ele é um sinal que dá uma dica boa pra gente conseguir organizar, de antecipar a mamada, mas nem sempre é fome. Às vezes, se não tiver, sei lá, tirou ali do roxinho do bebê, deu uma chacoalhadinha, ele voltou a dormir profundamente, provavelmente isso não é fome. O sinal de fome, ele vai despertando o bebê lentamente, ele vai dando vários sinais de fome, né? Por isso que a gente fala que ela é uma linha mais tênue. Oi, Denise. Vamos ver, gente. A tecnologia, ela... Oi. Tá carregando o vídeo, mas eu tô te escutando, eu acho. Fala pra gente. Oi. Opa. Desliguei tudo aqui, vai. É você que tá pensando. Fala um pouquinho pra eu ver. Pra mim... Tá me ouvindo agora? Pessoal, se vocês puderem dar um feedback de como que tá o vídeo pra vocês. Tô, agora. Tá, pra mim ainda tá atrasado, tá, Denise? Um pouco. Tá? Tá me ouvindo? Tá, Tá me ouvindo? O teu também deu uma travada aqui. Agora tô. Tá. O que eu falei um pouco sobre o reflexo de busca, falei sobre o sinal precoce da fome, e uma das coisas que eu sinalizei é que esse estímulo, quando existe um estímulo externo, o bebê vai buscar e sugar mesmo. Qualquer coisa que você coloque na boca do bebê, ele vai buscar. Mas quando esse estímulo ele é interno, ou seja, sem algo externo, ele começa a fazer uma busca, o seu vídeo tá atrasado, Denise. Pois é, mas eu não tava falando nada. Vamos ver se agora ele... Não, é que alguém falou aqui. Ele regularizou aqui. Tá. A gente vai continuar, vocês vão falando se deu certo, tá, gente? A Jaiana e o enfim, Johnny. Mas esse é desse sinal precoce, né? De quando não tem um estímulo externo, que pode ser um sinal que o bebê tá começando a ficar com fome e vale a pena a gente se preparar. E daí você entrou. Quer continuar? Quer que eu vá continuando e você vai pegando? Porque, né, internet... Continua e eu vou pegando, vai. Um outro reflexo, gente, que rola bastante no bebê, que tem tudo a ver com a amamentação, é o de sucção. Ele está sempre associado com esse reflexo de busca. Então, o reflexo de sucção, ele é bem importante. Parece meio óbvio, né? Mas é óbvio que o bebê suca, né? Mas ele tem algumas coisas interessantes que a gente pode conversar, assim. Primeiro, que o bebê ele vai sugar se a parte mais posterior da boquinha, lá no céu da boca, for estimulado. Então, veja, o bebê, vamos pensar num seio que está muito cheio, né? O bebê abocanha e ele puxa,
ele muitas vezes não vai conseguir fazer a vedação e a sucção, né? Porque esse estímulo no céu da boca, ele não foi realizado para que ele faça o vedamento, a boca de peixinho, e a sucção, né? E uma outra coisa bem importante, que é aquilo que a gente falou, o bebê ele vai sugar o que colocar na boquinha dele. E que daí a gente pega o teste da mamadeira. Que daí isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, que tem tudo a ver com o reflexo de sucção. Você colocou uma mamadeira na boquinha do bebê, tá saindo leite, tá estimulando o céu da boca, o bebê vai sugar. E aí, muitas vezes, o que a gente acha? Putz, mamou 60 ml. É porque ele tava com fome, né? Mas veja, o bebê ele vai parar de sugar porque ele cansou ou porque acabou o leite da mamadeira. Então, o teste da mamadeira, ele na verdade é uma ativação de reflexo. Enquanto estiver leite eu estimulando ali para que ele sugue e engula, ele vai fazer, né? Então, o que mostra se o bebê ele tá nutrido e ele tá com, né, que ele precisa, nos primeiros dias é xixi, cocô, e essa busca espontânea do seio, né? Não sei se quer complementar, Denise. Eu quero até para falar da influência negativa da mamadeira, né? Porque aí as mães ficam inseguras da amamentação, que esse é um bebê que chora muito, né? É a maneira que o bebê tem de manifestar que tem algo errado, que ele quer alguma coisa, ou que ele tá com fome, ou que ele tá sujo, ou que ele quer colo, que ele quer carinho, né? Enfim. Então, o choro é intenso, por vezes ele é muito comum nos bebezinhos, né? E a mãe às vezes fica insegura ali com relação à amamentação, né? Que, mas esse bebê é toda hora, né? Deve estar com fome. A mamadeira, como você falou, ficou 1 hora pendurada no peito da mãe e 30 ml, 90 ml de forma. Quanto você colocar naquela mamadeira, esse bebê vai tomar. Por quê? Porque, né, enquanto ele tiver com o estímulo do bico ali no céu da mãe, ele vai, né, dando e ele vai engolir o que vier, né? Como o fluxo da mamadeira é muito rápido, né? Esse bebê acaba realmente ingerindo tudo, e normalmente muito mais do que ele precisa, né? Então é algo bem interessante. E quando a gente fala em bico de silicone, é aí também que entende o porquê que as mães com bico plano, né, ou bico invertido, muitas vezes têm dificuldade em amamentar, né? Por quê? Porque quando esse bebê abocanhar, talvez ele não sugue com eficiência, porque ele não vai ter aquele mamilo lá, né, no palato mole dele, né, nessa parte mais molinha do nosso céu da boca, para que ele, né, estimule o reflexo de sucção dele, né? Então, para essas mulheres, a gente tem que ensinar a fazer uma pega especial, né? Às vezes a pega sanduíche, em que ela consiga colocar uma boa parte da mama ali, né? Bem para dentro da boquinha do bebê. Ajudar ele nesse processo de sucção, né? A ativar esse reflexo. Sim. A Jaiana perguntou aqui, vocês estão... A gente tá te ouvindo, Denise, mas tá atrasado. Tá. Por isso que eu fiquei escutando. Eu escutei você fechar agora que finalizou. Porque tá vindo o áudio depois. Mas deu pra escutar o que você falou, tá? A Janaína trouxe que no caso do bebê faz a mesma coisa no seio. Você diz em relação a ele mamar até cansar, Janaína, ou de ativar o céu da boca? Eu vou responder dos dois jeitos, tá? Tá bem atrasado. Tá. Uhum. Então, assim, ó, o bebê no seio, o que acontece? Vamos supor que aqui é o bico do seio e aqui é a boquinha do bebê. Então, quando o bebê pega, quando você tem uma protusão, ele encosta aqui e o bebê acaba vedando, né? Acaba fazendo reflexo de sucção. A grande questão é que às vezes a boquinha é muito pequenininha, se a gente não cuida, ele pega só o bico,
tá? O que a Denise acabou de falar é que as mães que têm um bico plano, né, ou um bico invertido, o que que acontece? A gente tem que deixar essa mama ainda mais macia, a com bico protuso também, tá? Por quê? Porque daí a gente vai fazer o quê? Esse sanduichinho para esse bico encostar lá dentro, tá? E aí ativar o reflexo de sucção. Então ele faz a mesma coisa no seio. A questão agora da saciedade é uma outra dúvida que a gente tem sobre o sinal do bebê. Porque a gente fala assim, cara, quando eu dou uma mamadeira, eu dei ali 30 ml, 40 ml, eu sei que ele mamou 40 ml. E no seio? Não faço ideia. A gente acaba, assim, confiando mesmo no que a gente lê do bebê, nos sinais fisiológicos do bebê. Mas o que que acontece? O bebê, ele acaba sugando, sim, até ele cansar. A grande questão é que na amamentação, que nem a Denise falou, na mamadeira, vem um fluxo muito alto, inclusive que a regurgita, tá? Já, ó, perfeito. Então é isso. O fluxo é muito alto, então acaba que o bebê ingere mais. Já no seio, não. O leite só vai sair quando o bebê ele faz o movimento com a boquinha aqui, né? Com o queixinho. Aí ele consegue ingerir. Então acaba que ele vai adormecer, né? Ingerindo uma quantidade adequada, a quantidade que ele precisa para mamar. Mas o que às vezes acontece? Eu falei Janaína, mas é Jaiana. O que acontece, Jaiana? O bebê, ele também faz uma sucção não nutritiva, que eu acho que isso é uma outra coisa bem importante sobre os sinais do bebê, né, Denise? Então, o bebê, no começo, ele não tem uma noção de saciedade, ele mama até cansar. Então, se ele já encheu a barriguinha e ele continua ali tendo prazer, porque a amamentação, a sucção dá prazer, ele continua sugando, ele continua ingerindo aquele leite. Quando ele acabar de mamar, não cabe na barriguinha, ele vai gorfar. Então, o refluxo, não é refluxo, o engurgitamento, né? Gente, não é engurgitamento. Me ajuda, Denise, a palavra. Regurgitamento. 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 Ele é muito comum no recém-nascido por conta disso. Porque a válvula ali que traciona, né, no estômago, ela é muito imatura e o bebê pode mamar mais do que ele aguenta. E aí ele vai regurgitar, né? Não é todo bebê que regurgita, mas não é incomum. Se o bebê regurgitou e ficou felizão, tá tudo bem, não tem problema. Isso é muito comum. Isso acontece nos bebês mais gulosinhos, os bebês que fazem mais tempo de sucção, inclusive a não nutritiva, que mesmo tirando menos leite, ele vai tirar um pouquinho de leite, né? Quer complementar, Denise? Eu acho que agora o vídeo tá certo. Não dá para te ouvir, Flori. Tá mudo. Vamos ver se agora vai, né? Pelo menos compensadinho. Realmente, né? E eu gosto de sempre falar da questão. Não? Nada feito? Começou a vir, mas não acredito. já sumiu. Não acredito. E agora? Enquanto estiver ele mamar, porque o meu... Ah, tá. É a mesma. Então, assim, Jaiana, é comum, tá? O bebê, ele acaba fazendo uma sucção mais tempo. E à medida que ele vai mantendo essa sucção, ora efetiva, ora a sucção de fome, ora uma sucção de consolo, ele também vai, nos primeiros meses, desenvolvendo essa noção de saciedade. Por isso que é bem importante a gente fazer a livre demanda. Claro que tá o bebê lá mamando um tempão, né? Porque depois de algumas semanas, a gente já sacou qual é a do nosso bebê, assim. Então, o bebê lá tá sugando já há um tempão. Eu tô vendo que é uma sucção mais lentinha, tá mais de preguiça. Vale a pena a gente ver se esse bebê, se a mãe achar que é legal, se a mãe já achar que deu, a gente pode até colocar o nosso minguinho lá pro bebê sugar e ver se ele adormece, tá?
Mas, em via de regra, o que a gente tem? Que quando o bebê se satisfaz, ele solta a mamar e fica assim, prostradão, fica de barrigão cheia, né? Fica aquela sensação, assim, de alívio, né? Que a gente, inclusive, faz esse teste. A gente fala assim, o bebê, ele solta do bico. Realmente, acontece muitas vezes. Mas tem bebê, que é igual você falou do seu neném, né? Que acaba fazendo um tempo mais prolongado de amamentação não nutritiva e que também é importante, dá prazer para o bebê, vai estimular a descida do leite, vai estimular a produção, mas às vezes esse bebê ele acaba mamando mais do que ele precisa. O que a gente tem de dica, assim, né? O que a gente tem de sugestão para esses bebês que são mais garfadores, que a gente fala, né? A gente pode optar pelas posições mais verticalizadas, né? Não é obrigado a dar sempre, mas às vezes uma mamada que o bebê fique mais na vertical, ele acaba esperando esse leite fazer uma digestão melhor e isso acaba evitando, né, esse processo de regurgitamento ou diminuindo. Mas é como a gente falou lá, se o bebê fez a gorfadinha e ficou tudo beleza, tá tudo bem, né? Continuou dormindo, continuou a vida, então não precisa se preocupar, porque esse regurgitar no começo da vida é muito comum, acontece bastante, tá? Vamos lá, Denise, a gente consegue. Gente, a internet é maravilhosa, né? Mas ela é totalmente imprevisível, não tem como a gente fazer nenhum controle, né, sobre ela. Eu, Jaiana, espero ter respondido, tá? Qualquer coisa você manda pergunta de volta. Tá bom? Então, para quem entrou depois, a gente já falou do desenvolvimento, né, do reflexo. A gente falou também um pouquinho sobre os sinais precoces de fome. Ai, Denise, tudo bem, uma hora dá certo. Eu vou tocando aqui, a gente vai tentando, né? A gente falou um pouquinho sobre a sucção não nutritiva e a sucção nutritiva. A gente falou um pouquinho do regurgitamento. E aí tem uma coisa que eu acho bem legal da gente falar. Imagina, se tiver outra dúvida, manda, tá? Que eu adoro quando tem dúvida, que o negócio fica bem mais dinâmico, a gente vai conversando. Mas uma coisa que é bem legal falar, que a gente já falou um pouco, é sobre também as respostas fisiológicas que dão sinal que o bebê ele tá mais satisfeito, tá? Claro, né, gente? A gente tá tudo aqui falando nas primeiras semanas, nos primeiros dias de vida. Porque muito rapidamente o bebê vai dando pra gente dicas de comportamento mais organizado. A gente vai começando a ver que o chorinho começa a ficar diferente. A gente vai começando a ver que quando ele faz de um jeito é porque a fralda tá molhada. Que é impressionante, né? A mãe fala assim, não, ele não gosta de fralda molhada. Toda vez que ele mama, ele faz xixi. Então essas pequenas percepções, elas começam muito cedo, tá? Mas e no começo? Como que eu vou saber se meu bebê mamou bem, não mamou, né? O que eu faço? Então, assim, gente, nas primeiras semanas, absolutamente... Oi, Denise. Oi. Então, assim, nas primeiras semanas, absolutamente nada é confiável. O peso do bebê, ele é muito instável. Então, veja, o bebê que estava lá, eu brinco no paraíso, né? Que é o útero materno. Não sentia frio, não sentia sede, não sentia fome, se mexia, estava sempre aquecido. Então, o bebê, ele não tinha muitos gastos de energia. De repente, ele nasce e ele tem que fazer respiração pulmonar, ele começa a se movimentar, ele começa a fazer xixi, cocô, ele começa a ter que buscar o próprio alimento, porque é isso que o bebê faz quando ele suga, né? Então, existe um desequilíbrio de balança muito grande daquilo que o bebê gasta, daquilo que o bebê ganha, né? Até mesmo porque no começo, a nossa produção, ela também é ajustada, né? No começo, o bebê, a mulher faz uma produção, ela produz ali o colostro, que é muito importante, gente, muito importante. Porque às vezes a gente vê assim, não, mas não tem leite, só tem uma aguinha. Mas essa aguinha vai fazer uma proteção gastrointestinal, vai imunizar o nosso bebê, vai preparar o nosso bebê pro leite que vai vir depois, né? O leite de transição e o leite maduro, além de preparar ele para o ambiente.
Então, no começo, essa balança do peso ela é muito desequilibrada. Então, entre lá nos 10 primeiros dias, aproximadamente, tem bebê que um pouquinho mais, tem bebê que um pouquinho menos, o bebê pode perder até 10% do peso, tá? Porque ele não está conseguindo ainda suprir a energia que ele está gastando. Essa balança ela é desequilibrada. Vanessa, Denise, que a Denise voltou. Oi, Denise. Eu acho que agora rolou. Só vou concluir esse raciocínio, tá? Tá. Então, veja. Mas o meu bebê às vezes está com 13 dias e tem bebê que demora um pouquinho mais para estabelecer essa balança. Observar, fazer uma adequação da mamada, porque às vezes o bebê está fazendo uma pega incorreta e está tirando menos leite, gastando mais energia para tirar leite. Tem que observar essa produção, tem que observar um monte de coisa. Então, o peso no começo não é referência se o bebê está mamando bem ou mal, se o bebê está satisfeito ou insatisfeito, se a mãe está com produção ou não. O que a gente pode confiar? Xixi e cocô, né? Então, se o bebê está hidratado, ele vai fazer xixi, né? Então, o que a gente espera? Lá, após o terceiro dia, que a gente comece a ter o xixi na fralda e que essa quantidade de xixi ela vai aumentando gradualmente, até a hora que tenha toda a troca de fralda. E nos primeiros dias, o cocô também é importante. Depois a gente vai ter ali uma diferença, né? Mas no começo, o cocô também é importante. Quer complementar, Denise? Isso, eu acho importante falar sobre isso. Estão me ouvindo? Perfeito. Tá. É importante essa contagem de fraldas, né? Eu gosto de sempre reforçar para as mães, porque a gente fica muito inseguro quando sai da maternidade e às vezes tem uma consulta só lá com 15 dias de vida do bebê, né? Ou às vezes até depois, né? E quando chega esses 15 dias, a mãe tá nervosa, porque todo mundo fica muito focado na questão do peso, né? E é um tormento, né? Se esse bebê tá mamando e tá chorando, é aquela coisa. Então, se agora, né, se a gente já sabe que a contagem de fraldas, né, tem ali um ideal, né, o que se espera, né, de um bebê que está realmente mamando bem, a família pode ficar tranquila, né? Então, não, tá fazendo xixi e cocô legal, então beleza, esse choro não deve ser de fome, deve ser outra coisa. Posso colocar ele no peito para acalmar, né? Posso colocar no peito para testar se está com fome mesmo ou não. Mas eu sei que ele está fazendo xixi e cocô bem, então ele está bem alimentado, né? Então dá essa segurança, né, para a família, né? Isso é muito importante. E também quando não está fazendo xixi, está fazendo pouco xixi, está fazendo pouco cocô, é um sinal de alerta, né? De que talvez a amamentação não esteja indo tão bem. Então tem famílias que, né, acham que, mas o bebê dorme muito, dorme mais, né? Mama um pouquinho ali e já dorme. A gente às vezes fica, né? Primeira pergunta, como que tá xixi e cocô? Só faz 2 xixi por dia, não fez nenhum cocô, né? E a gente fica, opa, né? Um bebê que tá ali com 5 dias, uma semana de vida, a gente fala, a ingestão de leite não deve estar legal, né? Então vamos investigar. Esse bebê tá dormindo demais, porque ele está com tão pouca energia que ele não consegue ficar desperto, né? E quando acorda para mamar, mama um pouquinho, cansa, como a Vani estava falando, e dorme de novo, né? Então, xixi e cocô são referência principal, assim, de que a amamentação está indo bem nesse primeiro de vida aí do bebê, né? E a contagem de fraldas a gente faz assim, tá? A gente vê até mais ou menos a primeira semana ali, né? Depois se mantém um pouco igual nesse primeiro mês. Mas a gente conta uma fralda de xixi e uma de cocô por dia de vida do bebê. Então, primeiro dia de vida, uma de xixi, uma de cocô. Segundo dia de vida, 2 de xixi, 2 de cocô. Terceiro dia de vida, 3 de xixi, 3 de cocô. A partir de agora, né, a gente vai esperar pelo menos 3 de cocô por dia, né? Então, quarto dia, 4 de xixi, pelo menos 3 de cocô. Quinto dia, 5 de xixi, pelo menos 3 de cocô. E aí a gente vai, né, até o final do mês. Depois os padrões de amamentação vão mudando, né? Pode ter uma variação aí
desse número. Mas então, a partir do 5º dia de vida do bebê, a gente espera que ele esteja fazendo pelo menos 5 fraldas de xixi e pelo menos 3 de cocô por dia, né? A gente tem valores muito abaixo disso, só 2 de xixi, uma de cocô, nenhuma de cocô, a gente desconfia que esse bebê está desidratado e a gente precisa entender quais são as causas, né? Então a família precisa procurar ajuda, que a amamentação não tá legal, né, Vânia? Uhum, perfeito. E existe uma coisa que a gente lê bastante, que é sobre a constipação do lactente. Então, depois de um tempo, lá por 15, 20 dias do bebê, a gente começa a observar uma diminuição desse cocô e às vezes até um intervalo de dias de cocô. Porque daí o bebê começa a absorver muita dessa energia. O bebê cresce, o bebê tem um desenvolvimento neurológico muito intenso, né? Então é muito comum o bebê consumir isso na maturação neuronal mesmo. Então, às vezes, o tanto que ele absorve não forma lá o bolo fecal. Isso é muito comum em bebê que está exclusivamente em peito, tá? Aí sim a gente pode observar, mas isso depois de um tempo da mamada. Nos primeiros dias, o cocô é bem importante, né? Assim como o sono. Gente, o sono é outro calo, né, Denise? Porque assim, ó, o bebê pequenininho, o padrão de sono dele é muito inconstante, muito inconstante. Não tem como a gente falar qual que é o padrão de sono do bebê. O que a gente sabe é que ele dorme bastante, tá? Ao mesmo tempo, ele suga bastante. Então, veja, quando alguém fala assim, o meu bebê não dorme, o que é não dormir? Ele acorda de hora em hora para mamar, ou de 2 em 2 horas para mamar. Mas se nesse intervalo o bebê dorme, a gente fica mais tranquilo. Então, assim, às vezes ele acorda de hora em hora à noite, mas durante o dia ele dorme super. Ou ele tem uma parte do dia que ele acorda de hora em hora, mas aí ele começa a prolongar uma hora do dia. Então, isso é uma coisa importante. Quando o bebê fica, o recém-nascido, acordado o dia inteiro sugando, a gente também faz uma avaliação de amamentação. O que a gente não consegue oferecer para ninguém é uma garantia assim, olha, o bebê no peito ele vai dormir tantas horas. Se ele não dormir tantas horas é porque tem pouco leite. Isso não existe, tá? Porém, esse bebê tem que ter algum padrão de sono. Quem que vai dizer qual que é o padrão de sono do bebê? O bebê, né? Tem bebê que faz uma super soneca e depois acorda de hora em hora para mamar. Mas a gente consegue reconhecer que em algum momento ele dorme, em algum momento ele descansa, porque o bebê ele precisa conservar essa energia. Então, um padrão de sono, a gente observar que esse bebê tem momentos de sono, que prolonga as sonequinhas, mas é que ao mesmo tempo tem sonequinhas curtas durante o dia, ele é bem importante e também é um sinal importante para a gente avaliar a amamentação. Na dúvida, é legal conversar com uma consultora para ver como que tá essa mamada e como que tá o padrão de sono, se elas não estão relacionadas, tá? Ao mesmo tempo, quando fala assim, mas o meu bebê acorda a noite toda, de 2 em 2 horas à noite. Às vezes acorda. E tá tudo bem, tá ganhando peso, tá tudo bem. Mas aí a gente precisa avaliar algum padrão de sono esse bebê tem que ter. Sono é uma coisa bem importante, gente. Até se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, podem mandar pra gente. Denise, tá voltando? Você escutou falando do sono? Eu escutei. Escutando eu tô, mas tá muito estranho, porque parece que é vocês que estão me derrubando. Sabe? Aparece uma mensagem que o Instituto Florescer agradece a tua participação, alguma coisa assim. Então, juro que não sou eu. Aqui, minha tá, vontade. tá bem doido o negócio aqui, tá bem esquisito. Eu ouvi o que você estava falando e tal, e o sono também é algo importante, os bebês precisam descansar, né? Nesse início é meio conturbado mesmo, a frequência de mamadas é grande, mas é importante saber como está o sono do bebê, né? Às vezes o bebê está dormindo demais, pode o que eu falei, né? De estar tão cansado, né? Que não tem energia, não está mamando o suficiente, então não tem energia para se manter alerta e ativo, inclusive para mamar, né? E o contrário também, um bebê que não dorme de jeito nenhum, talvez a amamentação até esteja fluindo
tudo, mas essa criança pode ter algum outro problema fisiológico, né? Que atrapalha, que essa criança não consegue relaxar para dormir, né? Dormir é algo natural para nós, né? Instintivo, né? Não se aprende a dormir, né? Os bebês não aprendem a dormir. Os bebês têm que aprender a relaxar para conseguir dormir, né? E aí é o papel dos pais, né, ajudarem a criança nesse processo de pegar no sono, né? É por isso que a sucção é tão importante, né? A sucção, ela é relaxante, é por isso que os bebês dormem naturalmente no seio da mãe, né? Porque o bebê relaxa e aí ele consegue entrar no sono. Então, o sono também é um marcador importante, né? E às vezes, quando a gente tem um bebê, né, que dá sonecas longas durante o dia e à noite mama com uma frequência maior que o dia, né? A gente também orienta a mãe a fazer o contrário, né? Tá, esse bebê dá um intervalo de 3 horas, mais ou menos, entre uma mamada e outra de dia. Aí a gente fala, então vamos acordar ele a cada 2 horas e fazer com que esse bebê mame mais durante o dia, né? Para que à noite ele esteja mais bem alimentado e consiga dormir melhor. Então, essa associação de amamentação com o sono, ela é bem importante, né? Tem um monte de mito, tabu, enfim, né? Envolvendo essas duas coisas, mas elas realmente estão relacionadas, né? E até isso que você falou, né, Denise, desse relaxar. O bebê ele não consegue adotar um comportamento para engajar no sono, né? Isso então a gente vai ensinando para ele quando a gente faz bate no bumbum, quando a gente embala, quando a gente oferece o seio, porque a sucção, como a gente falou, é muito prazerosa para o bebê. Então nesse começo tá tudo certo o bebê dormir no seio, isso é do seu, porque a gente às vezes escuta, mas se ele dorme só no seio, né? Pode ter alguma coisa. Na verdade, não. Na verdade, ele vai assimilando que existe um comportamento que vai relaxando ele. E à medida que ele amadurece, ele vai diversificar, ele vai ampliar esse repertório de comportamentos para dormir. Mas se para a mulher tá tudo bem, se ela se sente à vontade, muitas vezes a mulher sente também prazer nisso. A amamentação libera ocitocina, né? A amamentação tem toda uma entrega, tá tudo bem o bebê adormecer no seio, porque isso vai ajudando a dar essa dica para ele do que ele precisa para dormir, né? A Jaiana fez uma pergunta aqui, ó. Até quantos meses é normal esse sono do bebê? O meu tem 2 meses e dorme dia e a noite toda, mas está dorme o dia e a noite toda, mas está ganhando peso normal e xixi e cocô normal. Jaiana, eu não entendi se ele fica acordado durante a noite e dorme até quantos meses é normal esse sono do bebê. O meu tem 2 meses e dorme o dia e a noite toda, mas está ganhando peso normal. Então, assim, ó, isso é uma coisa bem importante, Jaiana, assim, ó. O meu bebê, ele acorda de 2 em 2 horas. À noite, ele fica 1 hora mamando. Cada bebê tem uma variação, mas ele está desenvolvendo e ganhando peso normal. Por enquanto, esse é o padrão de sono do bebê, tá? Com o tempo, a gente espera que o bebê vá assimilando a rotina. Então, assim, ó, nos primeiros 3 meses, a rotina não tá rotina. Nos primeiros 3 meses, o que Pode pedir para... Eu te aceitei aqui, Denise. Aí. Nos primeiros 3 meses, a rotina não tem rotina. Ai, ai. Então, vai ser esse sono muito bagunçado. O que a gente pode oferecer? Uma higiene de sono, né? Isso, de noite é mais tranquilo, de dia não. É importante ele ter sonecas, a gente oferecer um padrão de como que ele pode dormir, de começar a deixar a rotina de sono nascer. Isso é importante. A partir de 3 meses, o bebê vai construindo isso junto com a família e assimilando os hábitos de dormir da família. Vou te dizer que o sono é uma coisa que desenvolve na primeira e na segunda infância inteira, tá? Mas o primeiro ano, ele é o mais instável. Claro que no seu bebê com 1 ano não vai dormir igual o bebê de 2 meses, né? Ele já vai ter um pouco mais de maturidade. Mas geralmente é uma coisa que o bebê demora para ir assimilando.
É importante inserindo ele numa rotina para ele entendendo qual que é o comportamento para dormir, para ele entendendo qual é a hora de dormir, mas ainda é muito instável. Ele já ainda acorda bastante, precisa bastante recorrer à família para ajudar ele a retornar ao sono, para ajudar ele a engajar a dormir, para ajudar ele a relaxar. Então, no começo, mamar é muito, muito mais fácil. À medida que ele vai crescendo, a gente vai oferecendo uma naninha, a gente vai oferecendo uma musiquinha, a gente vai oferecendo outras coisas que o bebê também vai aceitando para dormir, né? Tô tranquilo, Denise? Sim, se eu entendi bem o que a Jaiana escreveu, eu acho que ela é uma sortuda, né? Que tem um bebê que dorme o dia inteiro e a noite inteira. Então, comemore, porque é raro, né? Os bebês dormirem tanto assim e tá tudo normal. Se é um bebê que tá crescendo normal, atingindo todos os seus marcos de desenvolvimento, né? Com peso legal, cocô e xixi legal, como a gente falou, comemore, Jaiana, tá? E eu acho que talvez comece a mudar, ele ficar mais alerta durante o dia, né? E a partir agora dos 3 meses, né? Que os bebês começam a enxergar melhor. Então, talvez ele fique mais interessado com o ambiente, né? E comece a ficar mais esperto, interagir melhor com vocês, inclusive, tá? O que pode se refletir à noite também, né? E já puxando um pouco para o que a Vani falou, né? Então, nesse primeiro ano, a gente tem variações muito grandes de padrão de sono, né? E como os bebês têm os marcos lá de crescimento, né, e de desenvolvimento, o crescimento, pico de crescimento é quando literalmente cresce, né? Não só de peso, altura, enfim, né? E tem os saltos de desenvolvimento, quando aquela criança adquire, né, algum aprendizado cognitivo. Então, por exemplo, aprendeu a sentar, aprendeu a engatinhar, está enxergando melhor, vendo mais coisas, né? Os bebês normalmente, né, se agitam muito com isso, né? Porque é muita informação que eles estão assimilando. Então, é normal que, né, quando esses bebês começam a ter esses estímulos, esses novos aprendizados, sejam noites mais conturbadas, né? Porque o bebê fica muito agitado e ele tem uma dificuldade maior de relaxar para dormir, né? Então, saber que tem momentos de altos e baixos, né? Também com relação ao sono, né? Por conta dessa mudança constante que os bebezinhos estão passando, né? Perfeito. Uhum. E aí a gente já está caminhando para o final, né? Faltam 7 minutos, 10 minutos para a gente acabar. Eu acho que a gente podia voltar no assunto que a Denise já tocou lá no começo, que é sobre o choro do bebê. Gente, não tem mais nada mais natural que o sinal do choro do bebê. O que significa esse choro? Absolutamente tudo, né? Ou absolutamente nada, né? Porque o bebê no começo ele está aprendendo. Então, a única maneira do bebê tem de comunicar com a gente é através do choro. Então, ele chora porque tem xixi, ele chora porque tá com saudade, ele chora porque ele sente frio, ele chora porque ele quer mamar. E às vezes ele chora porque ele tá nervoso mesmo, ele nem sabe por quê. Enfim, o choro, ele é um meio de comunicação. E tem bebês que choram menos, tem bebês que são mais tranquilos. Tem bebês que são um pouquinho mais bravos e choram um pouquinho mais. A gente fala o temperamento, né? A personalidade ele vai construir. Mas o choro, ele não é um sinal necessariamente de mamar. Pode ser que ele queira mamar. Mas assim, mas o meu bebê é muito chorão, eu acho que isso é fome. Às vezes o seu bebê quer consolo, às vezes o seu bebê quer dormir, às vezes pode ser qualquer coisa. Então, o choro ele é um sinal de saúde do bebê, porque o bebê que chora está comunicando, né? Isso é muito importante. Uhum. Mas não necessariamente é porque tem alguma coisa errada na amamentação. Às vezes ele só quer contar alguma coisa pra gente. Então, acho que dos sinais do bebê, o choro é o que a gente mais evidencia no bebê, né, Denise? Tá me ouvindo? E que peninha. Denise? Gente, mas enfim, eu já vou ir caminhando para o final, assim, para quem
ficou com a gente essa hora inteira, mesmo com os nossos problemas de internet, né? Não tem como a gente prever isso, né? Mas muito obrigada. E a live vai ficar também gravada. E aí, nesse finalzinho, eu quero apresentar para vocês 2 espaços que o Florescer tem sobre a amamentação, que eu acho que ele é bem importante. Quero muito que a Denise... o primeiro vai ser a nossa roda de amamentação, que vai acontecer no sábado de manhã, que é o mesmo tema, então a gente vai poder conversar mais. Oi, Denise. Oi, não, né? Tchau, né? Voltei para dar tchau, porque o negócio não tá fácil hoje. Hoje foi com emoção, né? Mas tudo bem, a gente conseguiu. Uma hora, a gente conseguiu isso aí. Mas eu tô falando dos 2 espaços de amamentação, apresentar, né? O primeiro é a roda, que vai ser sábado de manhã, 9h30 da manhã. Vai estar no link do vídeo, mas ele é um espaço gratuito, aberto. Os companheiros e as companheiras são super bem-vindos e bem-vindas. Exatamente para a gente falar sobre a amamentação, enfim. E tirar as dúvidas, essas dúvidas sobre o bebê e outras dúvidas que a gente tiver, tá? Então fica o convite. E na segunda-feira, em especial, a gente tem a reinauguração do ambulatório de amamentação, que quem vai tocar nessa segunda-feira é a Denise, 1h30 da tarde, que é um espaço de consultoria coletiva. Então, é uma proposta nova que o Instituto Florescer está tendo, tanto para que a gente consiga ampliar o alcance na amamentação, mas também para que a gente consiga coletivizar, né? A amamentação é um ato coletivo. Então, segundas-feiras quinzenais, a gente vai ter uma consultoria coletiva que acontecerá todas as segundas-feiras, né? Não, todas não, quinzenais na segunda-feira. Então, dia 18 é o nosso primeiro encontro, que a Denise vai guiar. As vagas são limitadas, até mesmo para a gente conseguir fazer uma consultoria, precisa ser um número reduzido e também por conta da prevenção e dos cuidados do Covid, né? Então, a gente tem um número bem restrito de participação. Então, para quem tiver interesse, entre em contato com o Florescer, para a gente fazer a inscrição e conhecer aí a nossa proposta, né, do ambulatório de amamentação. E é isso, Denise. E é isso aí, eu ouvi você falando, pelo menos eu consigo te ouvir, né? E então a gente vai começar, né, com esse projeto novo aí, mudamos o formato do ambulatório, né? E vai ser a cada 15 dias, né, Vânia? Então, 2 vezes no mês, né? Começando comigo agora, é dia 18, né? Dia 18, isso. E a gente está bem ansiosa para receber vocês lá e vai ser muito bom, né? Então, permite que a gente torne os valores mais acessíveis para a consultoria, né? E lembrando também, como a Vani falou, da questão do coletivo, né? Então, é muito bom estar com outras mulheres que amamentam, né? E vocês vão ter esse espaço que serve também como um espaço, acredito, de troca, né? Ali, de aprendizados. E assim como é a roda de amamentação no sábado, né? Que a gente vai fazer agora, em que os pais também, né? Companheiros e companheiras estão convidados para participarem também. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Jaiana. A Jaiana está falando muito obrigada. Obrigada pela participação. E a gente se vê no sábado, gente. Denise, muito obrigada. Ai, desculpa. Hoje foi um caos, mas, né? Desculpa aí, mas foi muito bom mesmo assim eu estar aqui com vocês conversando sobre a amamentação, que é o nosso assunto preferido, né, Vani? Com certeza. Então, um beijão, boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau. Até mais. Tchau.